a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a Marinara. E eu sou o Fábio. Vamos trazer hoje, gente, a experiência, né, que a gente teve com Deus em nossas vidas, o que Deus fez em nossas vidas. Deus, assim, agiu de uma forma, né, que eu pelo menos eu não conhecia, nunca tive tido essa experiência com Deus, né, e tudo que aconteceu, hoje eu tenho 28 anos, então tudo que aconteceu até hoje, né, na minha vida, hoje eu posso falar que eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho uma maturidade, eu conheço o amor, né, que Deus tem por mim, pela minha família, o cuidado, e isso, né, ele veio demonstrando. A gente, né, como um casal, sempre teve um sonho de ter uma casa própria, né, da gente estar saindo do aluguel, da gente ter o nosso cantinho, o nosso espaço. E assim, a gente sempre trabalhou muito para isso, pra gente conquistar, né? A gente sempre sonhou, nunca imaginamos como isso ia acontecer, da forma que ia acontecer. A gente sabia que ia ser perfeito, né? Porque ia ser no momento certo, ia ser numa fase, né? Talvez assim que ou a gente não ia estar muito preparado, mas ia ser no tempo de Deus, né? Porque tudo que Deus hoje fez na nossa vida foi assim muito esperado, né? Inesperado, desculpa. A gente só parava assim para ver depois de quando já tinha acontecido. Então, assim, é muito bom estar aqui hoje podendo sentar, conversar com vocês e passar essa experiência, né, que a gente teve, assim, como pessoas, né, individual, cada um, e como um casal também, porque é muito legal. Então, muitas das vezes a gente, quando fala de Deus, a gente sempre... Normalmente as pessoas veem algo mais distante. Muitas pessoas já ouviram alguém falar que Deus fez algo na vida dela. Só que quando nós passamos por isso, quando acontece em nossas vidas, a sensação é muito diferente. Porque você vê um tratamento pessoal de Deus com você. Quando a maioria das pessoas ouvem falar de Deus, a gente pensa num cuidado geral. Até às vezes quando a gente vai fazer alguma prece, a gente fala, Deus proteja a todos. E ele protege a todos. Só que ele também trata com cada ser humano de uma maneira específica. Entendeu? Então com a gente não foi diferente. Ele veio tratando nossas vidas de uma maneira especial. Muitas das vezes a gente não conseguiu perceber que tinha alguém nos protegendo, alguém olhando por nós. Por mais que a gente fale, às vezes, quando alguém pergunta, mas Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Só que quando acontece algo tão profundo, isso nos traz uma certeza que Ele está do nosso lado. Então, a gente sente que é algo diferente. Entendeu? Então, como ela disse, era um sonho que a gente tinha, mas nesse momento a gente se via tendo que ter um preparo. A gente enxergava assim, que até o ponto da gente conseguir conquistar isso, teria que ter um tempo anterior de preparo. Um tempo da gente conseguir guardar um dinheiro melhor, a gente conseguir organizar outras partes das nossas vidas, até a gente conseguir chegar a esse propósito de ter a nossa casa própria. Só que as coisas muitas das vezes não são como a gente imagina. Às vezes são muito melhor, como foi nesse caso. Entendeu? Aconteceu alguns detalhes no meio desse processo, a gente vai explicar para vocês agora. Espero que vocês acompanhem até o final desse vídeo, porque tem coisas muito legais para vocês ouvirem da parte de Deus para a nossa vida e a gente crê que vai abençoar vocês também. Então, galera, na verdade, quem viu esse empreendimento, quem teve essa visão de ir até ali foi ela. Então, esse pedacinho eu vou deixar ela explicar como foi feito. Sim, gente, foi assim. Um belo dia eu não ando muito, né, pro lado assim, ao bairro que está, né, o apartamento hoje. Então assim, não sei se não me recordo se foi no domingo, se foi no sábado, foi um final de semana. Foi quinta? Foi. A gente tava indo até a casa da mãe dele. A gente passou assim e eu vi, né, lá a construção e tudo mais, vi as plaquinhas lá fora. E eu senti, assim, no meu coração de ir, mesmo assim, sabendo que a gente no momento não ia ter nenhuma condição de comprar, né? Até porque nossos planos também não eram esses, no momento a gente não estava se programando para isso no momento, né? Então, assim, eu senti no coração, né, de ir lá
Eu não lembro se eu cheguei a comentar com você, eu cheguei a comentar com Não, você no sobre esse momento, não. desejo. Foi um pouco depois. Então, aí eu acho que isso foi numa quinta, né, que você Era falou. um feriado. Eu na quinta-feira, né? Quando foi na sexta-feira, eu entrei em contato com a construtora, entrei em contato com eles, né, para poder estar tendo mais informações. Então, assim, de início, que o rapaz pediu lá a renda, né, e tudo mais, eu informei tudo. E, assim, era uma coisa impossível de acontecer, né? Assim, era um valor muito alto, eles estavam pedindo, se eu não me engano, era 32 mil de entrada. Não, 32 não, 60 mil de entrada na primeira simulação. E pra gente ficava inviável ser só isso de entrada, né? E fora os outros documentos, o restante do parcelamento, do financiamento. Então, eu de início eu falei, deixa então, tá tudo bem. Tipo assim, é só um desejo mesmo, né? Da gente conquistar a nossa casa, da gente ter a nossa casinha, da gente conseguir sair do aluguel. Então tudo bem. Aí o rapaz foi e falou assim, não, eu vou te dar o número do corretor e você entra em contato com ele, né? Se ele não te chamar, você me fala de novo que eu tento ver pra você. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui, entrei em contato, marcamos um dia, que foi no sábado, logo em seguida, né? Pra gente estar indo lá, pra poder conversar, pra ver tudo certinho. Conhecer, né, o terreno que ia estar sendo feito o apartamento, o local, né? E fomos até lá. Chegamos lá no sábado. Então, a gente foi lá, viu o empreendimento, viu como seria, vimos a questão da infraestrutura também que seria oferecido ali, os valores, então, vimos os valores também, conseguimos enxergar que, entre aspas, daria no orçamento, por mais que apertasse um pouquinho, daria para a gente conseguir pagar. E ficou meio que alinhado, até porque não conseguimos naquele momento fechar por ser um sábado, então ainda precisava que passasse a aprovação pelo financeiro, pela parte da Caixa Econômica. Íamos para casa, aí quando chegamos em casa a gente sentou, só eu e ela, para a gente conversar. E ali a gente foi apresentando cada ponto, ela apresentou as questões que ela achou que valeria a pena, eu vi também algumas coisas que eu achei que teria uma dificuldade. E houve mais ou menos um pequeno desentendimento de ideias. A gente não teve discussão, não teve briga, mas a gente discordou em alguns pontos. Até que a gente chegou num detalhe que foi assim, crucial do nosso diálogo ali. Que eu disse para ela assim, se for da vontade de Deus, Ele vai dar sinais pra gente, pra gente poder entrar nesse empreendimento, a gente conseguir comprar esse apartamento. Só que por ter que ter uma resposta um pouco rápida, no caso segunda-feira já viria já a resposta se foi aprovado ou não, eu já teria que dar uma resposta para ele se ia querer ou não também para estar assinando os papéis. Do lado dela ela ficou um pouco receosa, falou assim, poxa, mas são 2, 3 dias, a gente vai esperar uma resposta da parte de Deus com um tempo tão curto. Então, assim, eu por nunca ter tido essa experiência, né, assim, com Deus, essa questão assim, não, vamos orar, vamos botar ali, né, a nossa fé e que se for para ser, Deus vai responder. Se não for para ser, Deus vai ficar quieto e a gente também tem que ficar parado. Quando ele me falou isso, que esse foi o ponto X, né, assim, do nosso desentendimento, porque ele, na vida pessoal dele, já teve experiências com Deus, né, ele já passou por outras experiências e eu nunca tive isso. Eu nunca vivenciei isso na minha vida. Então, assim, tinha chegado o momento de eu passar por isso, só que a gente não sabia. Então, assim, isso foi no sábado, né? Quando foi no domingo, a gente ainda tentou sentar também para poder ver algumas coisas. Porque, gente, a gente pensa assim, poxa, é um financiamento que a gente vai levar para nossa vida, entendeu? Hoje a gente gasta tanto no mês, tem um orçamento ali, daqui a 2, 3 anos a gente já vai estar com uma dívida muito maior, com um gasto muito maior, com um custo muito maior. Então, assim, a gente é uma coisa que a gente vai levar para nossa vida. Então, sim, a gente tem que sentar, conversar, colocar as opiniões na mesa e decidir. Mesmo que
seja diferente, mesmo que um não concorde com a opinião do outro, né? A gente teve que fazer isso daí. Até porque quando, no meio desse embate que teve, ela, por um momento, ela achou que eu não queria. Sim. Exatamente. É. Que eu não queria, não Pelo estava modo, disposto a né? acompanhar naquele Isso. momento. Só que às vezes você se expressa mal também. Não era essa a ideia. Não é que eu não queria. Eu não queria entrar tendo dúvidas. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida, porque algumas coisas foram acontecendo nesse processo. Então, quando eu pedia uma confirmação da parte de Deus, juntamente com ela, que a gente conversou muito, eu disse, se for a vontade de Deus, ele vai abrir as portas, vai acertar o que tem que ser acertado e as coisas vão dar certo. E na segunda-feira as coisas já começaram a mudar. Eu lembro que eu fui trabalhar e logo de manhã cedo já houve uma mudança nesse processo. Quando eu cheguei para trabalhar, acho que umas 2 horas depois, mais ou menos, eu recebi uma ligação do meu patrão, e ali ele dizia que precisava de um outro serviço meu, prestado na empresa. Por esse serviço ele ia me pagar um valor X. E exatamente esse valor X que ele me ofereceu para fazer esse outro serviço era o valor que a gente precisava para estar pagando as prestações, né? O valor exato do que a gente precisava mesmo para iniciar o projeto ali da compra do apartamento. Então a parte financeira já estava, entre aspas, resolvida. Sim, aí logo depois, isso foi na segunda, né? Aí a gente precisava da aprovação. A aprovação não saiu na segunda-feira, mas saiu na terça-feira. Eu, assim, confesso que eu sentei com Deus e falei, Deus, se for da sua vontade, vai ser da sua vontade. Se não for também, tá tudo bem. Eu sei que se também não for agora, o Senhor está preparando algo legal pra gente, né? Na época certa, no tempo certo, vai acontecer. Não tem porquê eu mais uma vez me frustrar, né? Por uma coisa que não é o tempo de acontecer, se caso não for o tempo. Então eu conversei com Deus, falei com Ele, pedi Ele para cuidar do meu coração, cuidar da minha cabeça. E quando foi na terça-feira, saiu a nossa aprovação. Logo, um dia após ele conseguir essa questão lá no serviço dele, né? Exatamente. E ainda assim, somente isso geraria ainda alguma dúvida da nossa parte ou da parte de quem está ouvindo nesse momento. Isso confirma algo que Deus que preparou tudo isso? Ainda assim, Deus foi um pouco mais cuidadoso ainda com a gente. Na quarta-feira aconteceu um outro episódio. Esse episódio também foi com ela também. Sim. O que acontece? Eu fui convidada, né, assim, aí, né, está indo até uma igreja, coisa que há muito tempo, gente, ninguém me convidava, eu não recebi o convite. E eu recebi esse convite, se eu não me engano, foi no domingo, que a menina me chamou para poder ir na igreja. E ela postou, né, os dias lá, do horário do culto, tudo certinho. E eu vi que na quarta-feira tinha um culto, à tarde, uma consagração, né, que chama lá na igreja. E eu fui. Eu estava no serviço na parte da manhã, começava às 3 horas da tarde. E eu senti, assim, um aperto muito grande no coração, que eu deveria estar lá na igreja. Naquele dia eu deveria ir na igreja. Mas, assim, uma coisa que eu nunca senti para ir para uma igreja, para estar numa igreja. Eu nunca senti o que eu senti naquele dia. Eu não consigo esquecer aquela sensação. Aí eu estava de short, que eu trabalho de bermuda, né? Eu estava de bermuda, estava com a camisa do serviço, e fui até a igreja. Fica próximo, né, o local lá onde eu trabalho. Então fui até a igreja. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu perguntei assim, a igreja estava fechada. Eu perguntei assim, aqui que tem culto hoje? Aí uma senhora falou pra mim assim, é assim, fica aqui que Deus vai trabalhar na sua vida. Aí eu nunca assim, né, nunca via a senhora, nunca vi as pessoas daquela igreja, não conhecia ninguém. Eu falei, tudo bem, vou esperar. Esperei, começou o culto, né? A gente louvou, a gente cantou, fizemos a nossa adoração a Deus. E com isso
isso, essa mesma irmã que falou comigo lá no início, quando eu cheguei lá atrás, na porta da igreja, ela veio, me abraçou e falou algumas coisas comigo, né, em relação ao que Deus estava mandando me dizer, né, pra mim. Que falou que ia fazer uma mudança na minha vida, falou muita coisa pra mim. E aí tudo bem, ela me abraçou, orou por mim. Eu entendi, né, o que Deus queria passar pra mim, queria trazer, né, pra minha vida, tanto pessoal, tanto a nossa vida. E tudo bem, eu fiz sentadinha, prestando atenção no culto. Passou um tempo, essa irmã me chama lá na frente. Para poder estar recebendo uma oração, que eles têm esse costume, né? Aí fui até lá na frente, recebi a oração dela, ela orou por mim, Deus me entregou um hino, que esse hino passava tudinho que estava acontecendo na minha vida, falava, bateu as coisas tudo certinho, foi um hino que veio de Deus e eu sei disso por tudo que eu já estava passando, né, na minha vida pessoal. Então, no final de tudo, no final, quando ela acabou de orar, ela me abraçou e falou assim, segura que a chave é sua. Então, assim, gente, foi um período muito curto, entendeu? Assim, aconteceu tudo muito rápido. Uma distância de entre 4 dias, mais ou menos. Sim, só que assim, gente, a experiência que eu tive com Deus durante esses 4 dias, assim, foi uma coisa assim imensurável. Ninguém explica, nem eu não consigo passar para vocês aqui a experiência que eu tive com Deus, entendeu? Porque assim, não é só por uma casa, não é só um apartamento, mas vale o que eu vi que ele tem por mim, o cuidado, o amor, o carinho, coisa que eu, se fosse num olhar, né, eu lá atrás, no meu passado, eu nunca consegui enxergar isso, nunca consegui abrir os meus olhos e ver isso com essa clareza. Mas não é pela casa, nunca foi pela casa, mas é por eu estar na presença de Deus. Porque ele que me queria na presença dele, entendeu? Então, assim, a experiência, né, que eu adquiri há uns 3 meses atrás, mais ou menos isso, uns 2 meses, gente, eu vou levar pra minha vida inteira, entendeu? Ele que também estava comigo, viu das coisas que aconteceu, da forma que aconteceu, o que a gente passou. Então, assim, na quarta-feira, quando eu cheguei em casa, né, que eu fui conversar com ele, o que tinha acontecido, o que tinha passado. E isso, assim, a gente nem tinha dado a resposta ainda lá na construtora. A gente estava devendo uma resposta. Era aquela coisa assim, ó, a gente vai conversar e depois eu passo para vocês a nossa decisão final. Não. Exatamente. E eu lembro que quando a gente teve essa desavença no sábado, eu falei uma frase para ela, falei assim, bem, então vamos aguardar e depois eu vou te perguntar de novo se Deus não pode fazer algo rápido. E depois que ela chegou na quarta-feira em casa, foi a pergunta que eu fiz para ela. Falei assim, então agora você acredita que para Deus não há tempo? E aí ela disse para mim, sim, eu acredito. Então por que eu perguntei isso para ela e ela tinha que passar por essa experiência? Para ela entender e conhecer quem é Deus, como Ele age. Gente, vocês podem estar se perguntando aí, sei que muita gente vai fazer essa pergunta. Ninguém sabia essa questão da casa, do apartamento. Ninguém sabia. Era eu e ele só. Para ninguém. E foi muito rápido, né, amor? Com certeza. Isso começou na quinta, na sexta-feira eu já entrei em contato lá, né, com a construtora. No sábado a gente já estava indo lá ver. Na segunda-feira começou essa demonstração, né, do amor de Deus por nós, do cuidado que ele teve, aonde... E assim, gente, não parou por aí, tá? Não parou por aí, teve mais coisas. Vai trazer mais vídeos explicando algumas outras coisas que aconteceram também nesse processo. É verdade. O que eu tenho final para falar para vocês é uma decisão que eu tomei para minha vida. Eu também conversei muito
sobre isso com ela também. Gente, se algo está para se realizar na vida de vocês, se vocês estão com algum projeto que vocês estão vislumbrando, tente que menos pessoas possível saibam daquilo que está para acontecer. Depois que aconteceu, você pode falar, tudo bem. Sabe por quê, gente? A gente fala muito de amizade, entendeu? Mas a gente tem uma visão que quando a pessoa que está de fora nos ajuda no momento difícil, ela se torna nossa amiga. Ela mostra que ela é nossa amiga. Só que algo que eu disse para ela é para a gente sempre buscar olhar inverso disso. Quando alguém que está de fora, que viu você numa situação difícil e começa a te ver sendo abençoado, conquistando as coisas e continua te olhando e te vendo e ficando feliz com a tua vitória, esse sim é seu amigo. Porque muita gente vai querer te dar a mão quando você está no fundo do poço, simplesmente para mostrar que ela está superior a você. No momento que a sua vida começa a galgar outros passos e a pessoa se vê inferior que você, Começa a incomodar. Começa a incomodar. Então evite ao máximo contar as suas conquistas, entendeu? Guarda para você, conquista primeiro, porque as pessoas naturalmente depois elas vão ver o que está acontecendo, aí já não tem mais o que você guardar de segredo. E é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu!